Então, antes de falar do diabetes, vou falar sobre o metabolismo da glicose com a atuação da insulina. O fígado, ele é uma fonte de glicose e ele vai atuar no controle da glicemia. Após a alimentação, como por exemplo um arroz, uma batata, o que vai acontecer? Vai acontecer a quebra do glicogênio, que ela vai estar presente no fígado, e que a glicose ela vai ser liberada para a corrente sanguínea. Ela vai ser liberada para a corrente sanguínea. Então, vai estimular as células beta, que as células beta vai estar presente no pâncreas, em que ela vai produzir e vai liberar a insulina. E essa insulina, ela vai causar uma diminuição da glicose no sangue. Além disso, a insulina vai fazer com que o fígado ele absorva a glicose e também pode ter armazenamento dela em forma de glicogênio. Também pode acontecer o mecanismo inverso, quando tem a presença de hipoglicemia. Até coloquei aqui para vocês, que vai ser uma diminuição da quantidade de açúcar no sangue. Vai ter uma baixa dessa glicose e vai acontecer o mecanismo ao contrário. As células alfa, elas vão ser estimuladas a liberar o glucagon, que o glucagon ele vai estimular a liberação da glicose pelo fígado, vai estimular a quebra do glicogênio no fígado e a liberação da glicose para o sangue, e vai aumentar a taxa de glicose. Eu até coloquei aqui um esquema para explicar mais ainda esse esquema. Vai ter o glicogênio, que o glicogênio vai estar no fígado, em que vai ter a presença da alimentação e vai ter um aumento da glicemia na corrente sanguínea. Aí as células beta-pancreáticas, ela vai liberar a insulina. E a insulina, o que ela vai fazer? Ela vai dar energia para as células. É isso que ela permite. A insulina, ela permite a entrada de glicose nas células para dar energia para elas. E também tem o mecanismo ao contrário, que é a liberação do glucagon em caso de hipoglicemia, que ele vai aumentar a taxa de glicose no sangue. Não passou aí para vocês não, né, o slide? Passou não. Deixa eu sair então. Meu passou. Passou? Porque aqui pra mim não tá passando não. Assim, pra vocês, pra mim Passou. tá. Agora passou, né? Passou. Deixa eu ver aqui. Voltou. Quando passar aí me fala. Que aqui pra mim ainda tá naquele mesmo. Também. Voltou, né? Então vamos fazer assim, bora a partir daqui. Já. Voltou de novo. Voltou de novo. Não, mas é assim tá dando. Então vamos fazer dessa maneira. Então, o diabetes mellitus, o que ele é? Ele vai ser a incapacidade no reconhecimento ou produção de insulina. Deixa eu citar aqui a Priscila. Ou incapacidade ou reconhecimento ou na produção de insulina. Ou seja, vai ter a insulina, só que a glicose ela não entra na célula. E o que vai acontecer? Vai aumentar a quantidade dela no sangue e vai ter a presença da hiperglicemia. Tudo que é hiper é o aumento. Além disso, a diabetes mellitus ela é um transtorno metabólico. Vai ser uma alteração metabólica devido a uma alteração da glicose. E ela vai ter fatores relacionados
como por exemplo a dislipidemia. O que é isso? Vai ser um aumento do triglicerídeos e do LDL, que é o colesterol ruim. Também ela vai estar associada à hipertensão arterial sistêmica, onde a hipertensão arterial ela vai causar um enrijecimento da artéria e o aumento da pressão. Além disso, o pâncreas tem a produção dobrada de insulina em hipertensão arterial, o que vai ocasionar uma alteração do sistema nervoso, uma contração exagerada dos vasos, uma vasoconstrição e, consequentemente, o aumento da pressão. E ela pode ser direta ou indireta, em que a direta vai ser a deficiência da produção da insulina e a indireta vai ser as consequências, como, por exemplo, alteração cardio, em que a diabetes pode causar também alteração cardio. E a glicose, eu já até falei anteriormente, que a glicose ela vai fornecer energia para as células, em que a glicose ela é uma molécula de carboidrato, ela vai ser composta por glicose, frutose e galactose. E essa parte da energia é que ela vai dar como se fosse um combustível. Ela vai dar combustível para as células. E a insulina? A insulina, ela reduz a glicose no sangue. E estimula também o fígado ele manter uma reserva de glicose. Aí eu trouxe aqui para vocês, eu não sei se dá de enxergar aí, que tá um pouco pequeno. Os valores normais da glicemia em pessoas sem diabetes. Quais são? Antes do café da manhã, ele vai estar entre 70 e 99 miligramas por decilitro. Antes das refeições, antes do almoço, jantar e lanches, também vai estar esse valor. E 2 horas depois de comer, como a pessoa vai se alimentar, ela não vai estar esse valor de 70 a 99, ela vai ter um aumento. Só que esse aumento ele tem que estar abaixo de 140 miligramas por decilitro. E a diferença? Qual a diferença do diabetes mellitus tipo 1 e do diabetes mellitus tipo 2? No diabetes mellitus tipo 1, ela tem uma destruição das células beta-pancreáticas. Gente, tá uma barulheira, eu acho, mas é uma moto que tá passando aqui na rua. Não sei se vocês estão escutando aí. Aí quando a moto passa, eu paro um pouquinho, senão vocês não vão escutar. Então, no diabetes mellitus tipo 1, ela há uma destruição das células beta-pancreáticas devido a um acometimento autoimune. E que esse processo autoimune ele não tem explicação. E ele prevalece em crianças e jovens, principalmente em crianças de 4 a 15 anos, mas também ele pode acometer adultos. E ele não é relacionado ao excesso de peso, já que ele vai ser relacionado a esse acometimento autoimune, que é a destruição das células beta-pancreáticas. E na diabetes mellitus tipo 1 vai ter um emagrecimento de forma inexplicável e rápido. Por isso que ela é súbita. Os sintomas também vão ser súbitos. E no caso de complicação, a complicação relacionada ao diabetes mellitus tipo 1 vai ser a cetoacidose, em que ela é uma complicação, em que vai ter a presença da glicemia maior do que 500 miligramas por decilitro, com a presença desse hálito cetótico, porque ela vai estar relacionada à liberação de cetoácidos. E também a diabetes mellitus tipo 2. A diabetes mellitus tipo 2, ela vai estar relacionada à resistência à insulina. O que quer dizer? Vai ter a glicose, só que vai ter o acúmulo dela na corrente sanguínea. E além disso, ela vai estar relacionada ao excesso de peso e ela vai ter a prevalência em adultos, porque ela vai ser insidiosa. O que é isso? É que ela vai ser progressiva, não vai ser do dia para a noite.
vai ser em decorrência a um hábito de vida inadequado. E também outro fator que pode estar relacionado é a hereditariedade. Se alguém da família tiver diabetes, você pode ter um fator de risco. E a complicação relacionada vai ser a síndrome hiperosmolar não cetótica, em que vai ter uma glicemia maior do que 600 e não vai ter relação com o cetoácido, a liberação do cetoácido. Ela vai ter presença de mais de desidratação e de confusão mental. Então, isso é até uma pergunta que eu fiz aqui para deixar para vocês. A diabetes gestacional, ela existe? O que vocês acham? Existe mesmo. E a mulher, após a gestação, ela continua diabética, será? Eu acho que se ela estiver acima do peso, porque geralmente quando a gente está gestante, até no pré-natal eles já perguntam logo se a gente tem diabetes, teve gente na família que tem, para poder tudo isso colocar no nosso cartão da gestante. Mas... Então, vamos lá ver. Tu acertou uma e a outra só a metade. Então, vamos ver a resposta. Ui. Então, a diabetes gestacional, ela existe sim. E ela ocorre devido à resistência à insulina. Por quê? Porque na gestação, a insulina ela é produzida de forma dobrada. Então, vai ser tanto para ela quanto para o feto. Só que o que pode acontecer? A placenta, ela pode inibir essa insulina para o feto, que vai ocasionar um aumento da glicemia materna. E geralmente ela é detectada a partir da 20ª semana. Por quê? Porque quando esses hormônios anti-insulínicos, eles começam a ser produzidos em maior quantidade. Mas a mulher ela pode ser assintomática. Por isso a importância do rastreamento no pré-natal. Até que no primeiro trimestre, no último trimestre, ela faz uma bateria de exames, inclusive o de glicose. E o diagnóstico, como é que ele é feito? Ele é feito pelo teste de tolerância à glicose na 24ª a 28ª semana de gestação. Quando a glicemia dela ela vai estar maior do que 92 em jejum e 180 uma hora após. O teste de tolerância à glicose eu vou explicar mais na frente para vocês. Mas é assim, é medido a glicose da pessoa em jejum, com 8 horas de jejum, e ela vai consumir algum alimento com glicose. Aí vai ter a medição novamente após 2 horas e vai verificar a alteração. E ela desaparece após a gestação. Ela não permanece, a diabetes gestacional. Por isso que é chamada de diabetes gestacional, que ela é só durante a gestação. Então, nesse caso, já que ela desaparece após a gestação, a amamentação ela é liberada. Isso era uma pergunta que vocês poderiam fazer. Se a mulher que tem diabetes na gestação, se ela pode amamentar. Ela deve amamentar. Por quê? Porque uma das complicações que pode acontecer é a criança nascer com a hipoglicemia. Por quê? Porque quando ela vai estar na placenta, ela vai estar acostumada a receber aquela quantidade grande de glicose. Quando ela nasce, ela não vai receber mais aquela quantidade tão grande. E o que vai acontecer? Vai acontecer uma baixa. E pode ter a hipoglicemia. Então, a mulher ela tem que amamentar. E o tratamento? O tratamento é relacionado à mudança no estilo de vida, melhoria da alimentação, uma caminhada, um exercício físico no caso. Só que se ela não tiver resultado, ela vai ter que tomar insulina durante a gestação, para manter a glicemia menor do que 95 miligramas antes das refeições e 140 após 1 hora.
E 6 semanas no puerpério, que é o pós-parto, é feito outro teste de tolerância à glicose para esse acompanhamento. E os fatores de risco do diabetes mellitus tipo 2? Quais são? O histórico familiar, que é hereditariedade, a hipertensão arterial sistêmica, uma idade maior do que 45 anos, o HDL baixo, que é o colesterol bom, e o LDL, que é o colesterol ruim, elevado. E uma curiosidade, a síndrome do ovário policístico. E por que a síndrome do ovário policístico... Vocês sabem o que é a síndrome do ovário policístico? Antes de eu falar sobre... Eu não sei, não. É uma alteração no ovário, em que a mulher vai ter cistos no ovário. E ela pode ter como sintomas uma dor intensificada durante o período menstrual. Ela pode ter um período menstrual maior do que o normal, ou ela pode não menstruar, é 8 ou 80. E também ela apresenta sintomas como excesso de acne no rosto. Eu fui diagnosticada com síndrome do ovário policístico. E eu tenho muita acne no rosto. E também mulher tem muito pelo, presença de pelo, principalmente na região do rosto. Mas a síndrome do ovário policístico vai ter cistos no ovário, em que esse não é maligno. Então, no caso da diabetes, a síndrome do ovário policístico, quando tem esse acometimento, o ovário ele tem uma resistência à insulina. O que vai acontecer? O pâncreas vai liberar cada vez mais insulina para fazer com que ela permita a entrada da glicose na célula, no caso o ovário, e não vai ter. Aí vai aumentar a glicose. Então a pessoa ela pode desenvolver a diabetes mellitus tipo 2. E eu coloquei aqui uns 3 pontos. Se alguém souber mais de algum fator de risco para o diabetes mellitus tipo 2, tem um que eu acredito que vocês saibam, eu nem coloquei aqui. Alguém? Então, um que eu não coloquei aqui que eu poderia entrar é a obesidade. A obesidade ela está relacionada ao diabetes. A pessoa obesa ela tem mais, é um fator de risco para o desenvolvimento. Então, no caso, a pessoa obesa ela tem mais chances de ter diabetes, né, professora? Tem, porque ela vai ter um estilo de vida inadequado, né? Ela vai consumir bastante açúcar. Mas por isso. Mas na frente tem até observação, porque nem toda pessoa obesa ou com sobrepeso ela vai ter diabetes. É só um fator de risco, mas não obrigatoriamente ela vai ter. Tá? Tá. Então, sobre os sintomas. Os sintomas, eles têm os sintomas clássicos. Eu trouxe até aqui uns termos técnicos, mais termos técnicos para vocês. Só que agora eu coloquei o significado de cada um aqui do lado. E vai ter os sintomas menos específicos. Os sintomas clássicos é a poliúria, que é o aumento da urina. A pessoa vai várias vezes ao banheiro fazer xixi. A polidipsia, que é o aumento da sede. E a polifagia, que é o aumento da fome. Tudo que é fagia é relacionado a essa parte do esôfago, que é a parte de comer. E úria, tudo que é úria é urina. Eu até coloquei aqui para vocês, a urina frequente, o aumento do apetite, que é a polifagia, e também tem o aumento da sede, a sede em excesso. A pessoa também pode ter uma perda de peso, a falta de energia, o cansaço e sono excessivo, que a pessoa não vai ter disposição para nada.
Ela pode ter infecções, como por exemplo candidíase. Ela pode ser mais suscetível, porque vai ter uma diminuição da imunidade. E também a visão embaçada ou turva. Esses vão ser os sintomas menos específicos. Relacionado a complicações, vai ter relação com a doença aterosclerótica, que a gente até estudou sobre a aterosclerose lá no início, porque vai ter uma desestabilização de gordura. Também pode ter a presença de retinopatia diabética. A retinopatia diabética vai estar relacionado à visão, em que vai ter lesão dos vasos da retina. Aqui vai ser principalmente tanto a retinopatia quanto a neuropatia vai ser em caso de diabetes descompensada. Aí no caso da retinopatia, em que vai ter uma lesão dos vasos da retina, se tiver uma ruptura desses vasos, a pessoa pode ficar cega. E a neuropatia vai ser uma lesão no sistema nervoso, em que a pessoa vai ter a perda da sensibilidade ou a sensação de formigamento, principalmente de mãos ou pés. E como saber se eu tenho diabetes? Essa é a parte do diagnóstico, em que eu vi em poucos trabalhos a parte do diagnóstico, que foi uma das coisas que eu pedi. Então, coloquei aqui até uma tabelinha que acho que vai ficar bem fácil a compreensão. Em que o normal, no caso da glicemia em jejum, o que é a glicemia em jejum? Vai ser a ingestão de 8 horas no mínimo. Então, a pessoa vai estar no mínimo 8 horas em jejum. O normal, ela tem que estar menor do que 100. Em pré-diabético, ela vai dar entre 100 e 125. E no diabetes, ela vai dar maior ou igual a 126. No caso do teste de tolerância à glicose, tá aqui, eu coloquei para vocês. Vai medir a glicose em jejum, que é após 8 horas, e 2 horas após a ingestão de um líquido, que geralmente vai ser 75 gramas de glicose. Aí, nesse caso, se der maior do que 200, vai ter a repetição no outro dia desse teste de tolerância à glicose. E se esse valor se confirmar, aí a pessoa vai ser diagnosticada com diabetes. Já o de hemoglobina glicada. Hemoglobina glicada é o que ela é? Vai ser a captação de glicose 120 dias antes do exame. Essa hemoglobina glicada é mais para acompanhar pessoas já diabéticas. O normal, ele vai dar menor do que 5,7%. O pré-diabético vai ser de 5,7 a 6,4%. E em diabetes mellitus vai dar maior do que 6,5%. E em glicemia casual vai ser a captação da glicose a qualquer momento, em que não vai respeitar esses períodos de jejum. A pessoa vai chegar lá e vai medir a glicose. O normal tem que dar menor do que 200. E em caso de diabetes, vai ter esse resultado maior do que 200, mais a presença daqueles sintomas clássicos: polifagia, poliúria e polidipsia. E o tratamento da diabetes? Será que sempre é um tratamento medicamentoso? Não, ele vai se dividir em não medicamentoso e o tratamento medicamentoso. O não medicamentoso sempre vai ser a primeira opção. Vai ter a perda de peso, a melhoria da alimentação, a prática de atividade física e também para manter esse controle glicêmico. Aí, em caso não tenha resultado desse tratamento não medicamentoso, vai ter o tratamento medicamentoso. Aí a primeira opção vai ser a metformina. Quantas miligramas é em decorrente à gravidade? Não tem uma miligrama certinha para colocar aqui para vocês. E o que essa metformina ela faz? Ela vai aumentar a captação da glicose
Vai diminuir a glicose e vai diminuir também o colesterol ruim, que é o LDL, e o triglicerídeos. Ela pode ser associada com a glibenclamida ou a glicosida, e em que ela vai estimular o pâncreas na liberação da insulina. Nesse caso aqui, se a glibenclamida ou a glicosida ela for utilizada em excesso, ela pode causar o mecanismo ao contrário, que é a hipoglicemia. E também tem a terceira opção, que é a insulina. Aqui no caso, se o diabetes estiver maior do que 300 miligramas, ou também no diabetes mellitus tipo 1, que a gente vai ver mais pra frente, em que ela aumenta a captação de glicose. E o diabetes mellitus tipo 1? Aqui no caso, como ele vai ser ocasionado por uma doença autoimune, pela destruição das células beta-pancreáticas, então ele vai ter que tomar insulina. Ele vai ser um insulino dependente, em que o tratamento ele visa evitar as complicações, como a retinopatia, que a gente viu, ou a neuropatia. E o objetivo é manter a hemoglobina glicolizada menor do que 7, a glicemia antes das refeições entre 80 e 130 e após abaixo de 180. Aí aqui eu trouxe para vocês as insulinas, as principais utilizadas, no caso da diabetes mellitus tipo 1, que tem a glargina de 100 unidades. O início de ação dela é de 2 a 4 horas e ela tem um efeito de até 24 horas, então que a pessoa toma uma por dia. O Determir, o início da ação dela vai ser de 1 a 3 horas e ela vai ter uma duração de até 22 horas. Essas são conhecidas como insulinas de longa duração. Já aí, professora, no caso essa daí é a insulina rápida, Qual? Não, essa aí que ela dura 24 horas. Não, ela é conhecida como a de longa duração. Mas tem a rápida. A rápida é regular. A rápida é regular. Isso. Que são as mais conhecidas, acredito até porque são as que são ofertadas no posto. Que é a NPH e a regular. Isso. A NPH, ela vai ter uma duração do efeito de até 18 horas. Ela é conhecida como insulina intermediária. Aí a rápida vai ser a regular, que a ação dela, ela essas classificações, tipo a rápida, intermediária, de longa duração, é o efeito dela. No caso da regular, o efeito dela vai ser de 5 a 8 horas só. Por isso que ela é de ação rápida. E também o início de ação dela é rápido, que até 1 hora já está ativa no corpo. E a administração dessas insulinas, elas podem ser até 6 vezes por dia, só que ela é definida conforme a dieta do paciente. Aí eu coloquei aqui para vocês como preparar e aplicar a insulina. Não sei se algum de vocês já sabe ou tem pelo menos uma base. Em que vai lavar, vai ter a primeira lavagem das mãos, aí vai delicadamente manusear o frasco entre as mãos para homogeneizar o conteúdo que tem dentro. Aí vai limpar a tampa da borracha com álcool, vai higienizar a tampa. Aí vai aspirar ar numa seringa, conforme a dose prescrita. E esse ar, ele vai ser injetado dentro do frasco. Por que é feito isso? Para evitar a presença de vácuo dentro do frasco, e a presença de vácuo, ela dificulta a aspiração da dose prescrita. E no caso da insulina tem que ser a dose exata. Aí com o frasco, depois de liberar o ar para dentro do frasco, com o frasco nessa posição, vai aspirar a dose da insulina. Aí vai limpar a pele com álcool
a limpar a pele com álcool e vai observar o rodízio de aplicação, que eu vou falar isso mais à frente para vocês. Aí vai fazer a prega no local que vai administrar a insulina e vou administrar. Aí vou esperar 10 segundos segurando na prega, mesmo após a administração. E eu vou retirar a agulha. Professora, a insulina só aplica nessa região da barriga? Não, eu vou falar aqui nesse próximo slide sobre as vezes de administração e como é que tem que ser. Aí no caso como é que ela tem que ser aplicada? Ela tem que ser subcutânea, mas ela pode ser, que a subcutânea ela vai ser uma agulhazinha menor. Porque para que a absorção dela seja gradativa, não seja rápida, porque aí pode causar até uma hipoglicemia. A agulha maior são as intramuscular, que tem uma ação mais rápida. E o local de administração, quais são? Eu coloquei até aqui na imagem, esses locais azul que são os locais de administração, em que pode ser na face posterior dos braços, que é nessa região, na parte de forazinha do braço. Também pode ser no quadrante superior lateral externo das nádegas. Também pode ser na região direita ou esquerda do abdômen, que é o que tem no exemplo anterior. E também pode ser na coxa, na face anterior externa da coxa. Sempre vai ser nas regiões externas, porque como ela é subcutânea, vai ser na gordurinha da coxa, do braço, da barriga. É lá que é a administração. E o tamanho das agulhas vão ser agulhas curtas, que eu até falei para vocês. E a administração, ela é subcutânea, não intramuscular, que a intramuscular ela tem ação rápida. Geralmente é utilizada as agulhas de 4 milímetros ou 5 milímetros, em que ela não precisa nem fazer aquela prega, essa prega aqui anteriormente. Que são... Professor? Oi. No nosso estágio, teve um rapaz que foi tomar, só que ele já levou a seringa e a agulha, ela era bem diferente, parecia aquelas agulhas de antigamente, tipo como se fosse de ferro, a seringa, bem diferente mesmo. Não sei se a senhora já viu. Não, vi não. Mas como se fosse aquela seringa de antigamente mesmo, a agulhinha bem pequenininha. Quem administrou foi até minha outra colega do estágio, que foi atrás do braço dele que ela administrou. Ela administrou no local correto, que é essas gordurinhas assim do braço, né? Eu não tinha visto não ainda. Isso é até uma orientação... Fale. Eu fiquei bem impressionada. Aí a professora falou que tem esse tipo de seringa que é a própria para aplicação dela, que a agulhinha é bem pequena mesmo, já é... não. Eu sei qual professora, tem uma caneta, né? Uma canetinha. Sim. É tipo uma caneta mesmo. Eu já falei, tipo a caneta. A ex-mulher do ex, ela usava caneta. Ela usa caneta. Pois é, tem... Eu aplicava nela direto. Professora, esse da caneta já é a dosagem certa, tu regula. Sim. A caneta é como se fosse a seringa e a agulha. Só. Aí você só dá aquela encosta no bucho. Aspira a quantidade que for. É como se fosse a seringa e a agulha. Só que tem esse tipo de caneta. Aí até a orientação que eu vou passar para vocês. Porque pode acontecer, que eu vou até falar, que é a lipohipertrofia, em que a pessoa ela aplica muitas vezes no mesmo local. Aí acaba danificando aquele, por exemplo, na barriga. Aí acaba tendo alteração. Por isso que ela tem que fazer o rodízio, que é até o próximo tópico. O rodízio do... Oi? A mãe, quando a mãe usava na seringazinha, com a agulhinha, ela aplicava na barriga.
E daí um determinado dia surgiu tipo uma bolha na barriga dela e era dolorido aquilo. Aí foi ficando aquele caroço duro, aí um belo dia, passado meses, ela estava na pia e ela sentiu algo escorrer nela. Quando ela olhou, foi aquele caroço que tipo estourou nela. E não, ninguém via bolha, a gente sentia internamente. Provavelmente ela teve essa complicação aqui que eu vou falar. Não sei se está conseguindo enxergar aí no slide, que é a lipohipertrofia. Em que, para evitar isso, como tem que fazer o rodízio dos locais de administração. Tem todos esses locais aqui. A pessoa não pode aplicar insulina sempre em um local só. Em que esse rodízio é para evitar essa lipohipertrofia. E como é que deve ser esse rodízio? Primeiro a pessoa vai ter que ver o número de aplicações que ela vai ter no dia e o horário. E o que ela vai fazer? Ela vai dividir a região com, por exemplo, o abdômen. Ela vai dividir o abdômen em quadrantes, em que ela vai ter um espaçamento de 1 centímetro para cada aplicação. E esse mesmo quadrante vai ter aplicação por 1 semana, mas nunca a administração no mesmo local que o anterior. Vai ter um espaçamento de 1 centímetro. Aí, no caso, ela começou pelo abdômen. Aí ela só vai retornar essa aplicação no abdômen após 14 dias. Porque aí é quando vai ter a cicatrização adequada. E vai evitar essa lipohipertrofia, que é como se fosse um enrijecimento do local de aplicação. E pode ter a diminuição até da sensibilidade. A pessoa vai perder a sensibilidade naquele local. E também pode ser devido à falta de rodízio dos locais de administração, ou também pessoas que reutilizam a mesma agulha, a mesma seringa, que não é o adequado. Tem que usar e descartar. No caso, quando ela usava a seringa, a agulha 2 vezes, ela sentia que a ponta da agulha estava robusta, já não estava furando direito. Aham. A gente sabe que... Aí ela ficava, ai! A gente sabe que o certo não... A senhora tem que trocar essa agulha, a senhora não pode tomar 2 vezes a mesma agulha. Tinha dia que ela não usava o dia todinho a mesma agulha. Pois é. Aí não pode, a gente sabe que não pode isso, né? Tem que usar... eu falava pra ela. Tem que... Cada procedimento é um material diferente. Porque senão pode causar essas complicações. Então, já no caso da caneta, ela tem que trocar também, né? A agulha, né? Sim. Porque a caneta é o adequadozinho já, né? Mas aí troca a agulha. Pra não acontecer a lipohipertrofia. Então, tu queria falar mais alguma coisa? Eu te interrompi. Não, entendi tudo já. Oi? Não, já entendi. Ah, tá bom. Então, os locais mais indicados para o armazenamento da insulina são as prateleiras localizadas do meio para baixo da geladeira e na gaveta de frutas, de verduras e legumes. Então vai ser sempre embaixo, nunca em cima, perto do congelador. E ela sempre vai ter que ser acondicionada em sua embalagem original, porque se colocar ela próximo do congelador ou no congelador, ela vai congelar e ela vai perder a qualidade. Então sempre tem que ser nessa partezinha de baixo. E quando conservada sob refrigeração, a insulina em uso deve ser retirada da geladeira em 15 a 30 minutos antes da aplicação. Então ela vai ter que ser armazenada nesse local aqui de baixo e ela vai ter que ser retirada da geladeira 15 a 30 minutos antes de usar, para prevenir dor e risco de irritação no local da aplicação. E o transporte? O transporte doméstico pode ser embalagem comum. Se utilizada a embalagem térmica ou isopor com gelo ou similar,
deve-se tomar precauções para que a insulina não entre em contato direto. Eu até coloquei aqui para vocês do lado como é que ela deve ser levada em isopor. Em que vai ter o isopor, aí vai colocar a bolsinha de gelo do lado e a insulina na embalagem original. Não vou tirar ela para colocar em uma vasilha, não. Vai colocar ela na embalagem original no meio. Aí sempre transportá-la como bagagem de mão. No caso, isopor ou a embalagenzinha da insulina. Em que não é recomendado conservá-la em porta-luvas ou painel de bagageiro ou carro de ônibus. E a insulina, ela sempre tem que estar em uma temperatura entre 8 e 2 graus. Se ela passar daqui, ela perde a qualidade da insulina. Mas se conservar ela de forma adequada, ela não perde a validade. E o cuidado com os pés, que eu coloquei aqui para vocês, que pode ser uma complicação da neuropatia, que a pessoa vai perder a sensibilidade ou vai ter sensação de formigamento na mão ou pé. Então, tem que examinar os pés diariamente, se necessário, pedir ajuda ou utilizar o espelho, que aí visualiza de forma melhor. Também lavar os pés diariamente com água morna e sabão neutro e secar bem os pés, especialmente entre os dedos. Então vai ter observação dos pés diariamente e também a lavagem. Após a lavagem dos pés, usar um creme hidratante. Também evitar a água quente. A gente vai ver mais pra frente por que tem que evitar a água quente em caso de diabetes. Mas uma das causas é porque a pessoa vai ter uma diminuição da sensibilidade. Então pode ter uma presença de uma lesão e ela nem vai perceber só quando olhar. Então, outro cuidado também é cortar as unhas de forma reta, horizontalmente, para evitar a presença de uma lesão. Vestir sempre meias limpas. Também vai ter que ter um cuidado para não machucar os pés. Olhe antes de calçar sapatos e meias. Isso aqui é tudo para evitar a lesão no pé. E não remover calos ou unhas encravadas em casa, que pode piorar. Além disso, o diabético, a lesão que ele tem demora mais ainda a cicatrizar. E eu coloquei aqui para vocês os sintomas de pé diabético, que é uma complicação. A presença de pé frio, a ausência do pulso, o aumento da temperatura no pé e uma alteração da sensibilidade, que a pessoa não vai ter sensibilidade nos pés. E também pode ter o mecanismo inverso da diabetes, que é a hipoglicemia. O que é a hipoglicemia? Vai ser a glicemia menor do que 70 miligramas por decilitro, em que ela pode ser em jejum ou ela pode ser pós-prandial. O que é pós-prandial? É após a alimentação. Geralmente ela vai ser de 3 a 5 horas. E mesmo assim vai ter essa hipoglicemia, mas geralmente ela volta. E os sintomas? Os sintomas da hipoglicemia, eles vão se dividir em 3. Vai ter a hipoglicemia chamada ligeira, que ela vai estar associada à fome. Quando a gente está com fome, a gente sente o quê? A gente sente fraqueza, a gente sente tremor, a gente pode sentir até ansiedade, um ataque cardíaco e um suor intenso. Aí, se ela evoluir, vai ser uma hipoglicemia moderada, em que vai ter a presença já de tontura, de visão turva, de raciocínio mais lento, vai ter presença de cefaleia, que é a dor de cabeça, e vai ter uma sonolência. Essa é a palavra-chave da hipoglicemia moderada. Já na hipoglicemia grave, a pessoa pode entrar em estado de coma, que é inconsciência.
e ela vai ficar confusa, vai ter um discurso confuso. E quanto às causas da hipoglicemia, pode ser devido a uma produção excessiva de insulina, ou também o uso inadequado de medicamentos, em que a pessoa vai tomar além do prescrito, ou vai tomar um atrás do outro. Aí vai te causar hipoglicemia. Também o excesso de atividade física, sem compensação da alimentação, aqui a pessoa vai perder mais do que ela vai repor. O consumo de álcool também, principalmente quando a pessoa tem um consumo de álcool em jejum. E também a não liberação do glicogênio. E no caso de hipoglicemia, o que é feito? Primeiro, a pessoa vai ingerir de 10 a 20 gramas de carboidrato, que aqui no caso é um copo de leite com meia colher de açúcar, e vai repetir a glicemia de 10 a 15 minutos. Agora, se a pessoa chegar inconsciente, vai ser administrado, conforme prescrição médica, 25 miligramas de glicose, 50%, por 3 minutos. Aí depois vai manter com a glicose 10% até a glicemia chegar a 60%, ou a pessoa recuperar a consciência. E vai recuperar e vai observar por 48 a 72 horas. Então, eu tinha colocado aqui para vocês adivinharem, só que o meu slide hoje vai ter que ser apresentado, foi apresentado assim, né? E eu coloquei aqui sobre mitos e verdades de diabetes. A diabetes, ela é contagiosa? A gente viu que não, que é mito. E o diabético, ele pode consumir mel, açúcar mascavo e caldo de cana sem problemas? Ele é mito, você sabe o porquê? Porque quem tem diabetes pode consumir muito doce, né, açúcar. Sim, porque ele tem a presença da sacarose. Mas tem gente que acha que substitui o açúcar normal por açúcar mascavo. Não tem problema, mas tem sim. Eu comecei aí todo dia, eu morro. E os diabéticos podem fazer escalda nos pés. É como se fosse colocar uma superstição. Colocar um pé de molho, alguma coisa assim, que vai aumentar a temperatura. Aí é mito, porque a pessoa pode ter a diminuição da vai ter a perda da acessibilidade ou a diminuição nos pés e pode causar algum tipo de lesão. Aí quem tem diabetes pode fazer só exercícios leves, é verdade. Por quê? Porque se a pessoa fizer exercícios com grande intensidade, ela pode ter uma hipoglicemia. Então ela tem que fazer exercícios leves e aumentando gradativamente. Também pode comer frutas à vontade, porque fruta é saudável? É mito, porque acredito que vocês saibam que tem frutas que têm presença de açúcar, são frutas doces. E toda pessoa obesa terá diabetes? Não. A obesidade ela é um fator de risco sim, mas não obrigatoriamente todo obeso ele tem diabetes. Até tem pessoas que são magras que são diabéticas, como por exemplo, devido à hereditariedade. Oi? Isso é o que mais tem, pessoas bem magras mesmo, só o osso tem diabetes. Pois é. Conheço. Porque tem outros fatores de risco, não somente a obesidade é um fator de risco para diabetes.